A Sorvetes Boleiro tem fabricação própria de alto nível em sorvetes, açaí e picolés. E agora também com self-service em Teresópolis. Conheça a nossa linha Premium, com sabores incríveis para os mais apurados paladares. Nosso atacadão oferece preços imbatíveis para revenda. Vale a pena conferir. Visite uma de nossas 3 lojas em Teresópolis e faça uma viagem ao mais puro sabor. No coração da Serra Carioca, em Teresópolis, nasceu o Viva Itália. Na nossa gelateria, produzimos artesanalmente o melhor do verdadeiro gelato italiano. E agradamos de bambini a signore com nossos diversos tipos de cafés, chocolates especiais, torradas e tortas. Nossos garçons encantadores fazem questão de tornar especial cada momento e de comemorar junto com você e sua família. Romântico, familiar e encantador. Viva a Itália! Venha viver a Itália em Teresópolis. Ei você, se liga em tecnologia? Curte PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC? E que tal iPhone, iPad, MacBook, Apple Watch e Xiaomi? Action Figures, capas e películas? A assistência técnica precisa? Tudo em um só lugar com o melhor preço da cidade. É na IAE, a loja mais completa. Será que Deus pensa a meu respeito? É como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, no devido tempo dá o seu fruto, e tudo que ele coloca a mão dá certo, tudo que ele faz prospera. Então de uma vez por todas você precisa entender que você tem a bênção de Deus. Aonde tu pisar vai dar certo, aonde tu colocar a mão vai dar certo. Deu errado no passado, não importa, vai dar certo agora. Deus está com você, a bênção de Deus está sobre você. Existe uma bênção, existe um favor, existe uma graça sobre a tua vida. Não importa o que o teu vizinho disse, não importa o que disseram pra você na infância, não importa o que disseram pra você no passado, importa é o que Deus acha ao teu respeito. Fala pessoal, seja bem-vindo ao programa da Lagoinha Teresópolis, uma noite incrível que nós temos preparado para você. Convidados especiais estão aqui essa noite, você não pode perder por nada. Eu já quero desafiar você a abrir o seu Instagram, seguir a nossa igreja, Igreja Lagoinha Teresópolis, para acompanhar tudo que nós temos vivido aqui, aquilo que Deus tem feito. Tem sido um tempo maravilhoso e você está acompanhando a gente. Fique agora com o nosso time de louvor para uma noite especial demais. Deixou sua glória por mim, se fez desprezível por mim, levou todo o fardo que era meu. Alegria
Jesus, toda a glória somente a ti. Jesus, toda a glória somente a ti. Não há outro igual a ti. Tu és o Rei da glória. Tu és o Rei da glória. Minha vida louva a ti. Tu és o Rei da glória. Tu és o Rei da glória. Tu és o Rei da glória. Se você pode, cante com a gente aí na sua casa. Diga: Jesus, toda a glória. Jesus, toda a glória somente a ti. Jesus, toda a glória somente a ti. Aumente o volume da sua voz e diga: Jesus. Jesus, toda a glória somente a ti. Jesus, toda a glória somente a ti. Não há outro igual a ti. Tu és o Rei da glória. Tu és o Rei da glória. Minha vida louva a ti. Tu és o Rei da glória. Tu és o Rei da... Você pode dizer coisa? Tu és o Rei da glória. 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 No alto e sublime trono está o Criador, soberano em glória. És a luz antes do sol, para sempre eterno Deus, para sempre eterno Deus. Governos passarão, impérios ruirão, mas tua palavra nunca passará. Incomparável, maravilhoso é, digno de toda honra, glória e louvor. Rei invencível, tão poderoso és o Cordeiro que a morte já venceu. Do alto e sublime trono está o Criador, soberano em glória. És a luz antes do sol,
sempre eterno Deus, pra sempre eterno Deus. Governos passarão, impérios ruirão, mas tua palavra nunca passará. Você pode cantar com a gente? Diga. Toda a terra te adora, todo ser a ti se prostra, eterno Rei, eterno Rei. Todo reino se abala ao ouvir a sua voz, eterno Rei, eterno. Me esquecer de como você trouxe libertação, o êxodo ao meu coração. Me encontro liberto, abriu o mar pra eu passar. Yahvé, o Deus que luta por mim, a vitória está em ti. Aleluia, aleluia. O Deus que abriu o mar, que me fez atravessar. Aleluia, aleluia. Vem no dia, sinal
Fala, gente, muito bom estar aqui, mais um programa da nossa igreja Lagoinha Teresópolis, aqui no Lagoinha TV, e tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Eu estou muito animado, eu estou muito feliz. Hoje a gente vai ter participações de dois caras aqui incríveis, dois caras que eu admiro demais, abençoam a minha vida, e por incrível que pareça, eu acabei de, no último mês agora, li um livro de cada um, e não foi coincidência, né? Foi Jesuscidência, eles estarem aqui no programa hoje. Eu acabei de ler esse livro aqui, Metanoia, do bispo J.B. Carvalho. Ele é pastor da Comunidade das Nações em Brasília, um homem de Deus, uma bênção. Esse livro aqui poderoso abençoou a minha vida demais, demais, demais. Tenho certeza, uma boa indicação de uma leitura para você, e ele está aqui com a gente, vai participar do programa de hoje. Tenho certeza que tem algo poderoso para ser liberado para a tua vida. E o outro cara é o Leonardo Capuchin, que é pastor na nossa Lagoinha de Belo Horizonte, é diretor do Seminário Carisma em Belo Horizonte. Ele escreveu esse livro aqui, dentre vários livros que ele já escreveu, esse é um deles, Aliança de Sangue, né? Eu não tinha lido esse livro ainda, mas maravilhoso, poderoso, uma leitura poderosa para você também. E eles estão aqui, vão participar com a gente, vão falar aqui. Eu tenho certeza que vai ser poderoso e vai ser muito abençoador para a sua vida. Sabe, na oração do Pai Nosso, Jesus já nos ensina algumas realidades muito poderosas. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Já fala sobre o reino de Deus vir até nós. E a vontade de Deus ser feita assim na terra, seja feito assim na terra como ela é no céu. Essa oração fala de que as realidades celestiais, as realidades do reino de Deus precisam estar totalmente impregnadas, e nós precisamos estar nessa terra vivendo as realidades do céu, as realidades do reino de Deus. É um assunto muito interessante para a gente falar sobre o governo de Deus. Como que eu caminho nessa terra sendo influenciado pelo governo de Deus? Como eu caminho nessa terra? Nós somos seres que tocamos em dois mundos. Quando a gente faz, se você já fez o carisma, você aprendeu, e se você não fez, você vai aprender. Nós somos seres espirituais. Somos um espírito, possuímos uma alma e habitamos em um corpo. Somos seres espirituais. Estamos nesse mundo, mas não somos desse mundo. Precisamos caminhar nessa terra, aprendendo a ser totalmente influenciados pelo reino de Deus, pelo governo de Deus. Somos seres que tocamos em dois mundos e precisamos aprender a caminhar aqui. Pastor, como é que eu vou caminhar nessa terra? Caminhar no governo da terra, nos limites da terra, nas realidades da terra naturais que vive e sendo influenciados pelo governo de Deus, sabe? Precisamos aprender uma coisa. A economia do nosso país estando boa ou estando ruim, ela não impede os milagres de Deus acontecer na vida de alguém, na minha vida ou na sua vida. Se a economia está ruim, o céu não pode trabalhar ao meu respeito e fazer um milagre na minha vida. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O governo de Deus, somos governados pelo governo de Deus. Os milagres acontecem na nossa vida, independente das circunstâncias do mundo natural, porque o sobrenatural nada mais é do que o mundo espiritual, o mundo do sobrenatural quebrando o natural. Então somos influenciados e precisamos estar vivendo nessa terra totalmente influenciados pelo governo de Deus, trazendo as realidades celestiais, a ponto de que o cristão ele precisa começar a caminhar sobre a palavra de Deus, no entendimento da palavra de Deus, caminhar conhecendo a palavra de Deus. A Bíblia, ela é apenas um livro para quem não pratica. A palavra de Deus, ela começa a ter poder na nossa vida quando nós lemos, aprendemos e colocamos isso em prática na nossa vida. Aí começamos a viver realidades do mundo, do reino de Deus, realidades sobrenaturais. Começamos a viver milagres nessa terra. Os milagres que nós podemos viver, eles vêm do reino de Deus, realizados por Deus. É Deus fazendo milagres na vida. E nós precisamos aprender a caminhar nessa terra totalmente influenciado pelo governo de Deus, sabe? Hoje eu quero falar com esses caras, que eles vão trazer uma palavra aqui. Eu separei dois assuntos para a gente falar um pouquinho. Primeiro eu vou chamar o bispo J.B. Carvalho para comentar sobre isso, depois eu vou chamar o Léo. A primeira é o seguinte: vivemos na terra influenciados diretamente pelo governo do céu, o governo de Deus. Bispo, fala para a gente aqui
sobre a importância da gente ter esse entendimento claro, a gente entender claramente o que significa isso e a diferença que isso pode fazer na nossa vida. O que significa caminhar na terra sendo influenciado pelo governo de Deus, essas realidades de Deus, realidades espirituais celestiais, estando vivas e presentes na nossa vida. E que diferença isso pode fazer na nossa vida? Fala aí, Bispo JB, dá essa moral para a gente aí. Olá, pessoal da Igreja Lagoinha de Teresópolis, pastor Alexandre. Foi-me feita a pergunta sobre se somos influenciados, como podemos ser influenciados pela agenda do céu na terra. Hoje existem duas agendas, a batalha sempre foi entre duas culturas, a cultura do céu e a cultura do inferno. Oramos assim na terra como no céu, venha o teu reino. O diabo quer assim na terra como no inferno. Venha o governo, o império das trevas, né? Seria a oração dos satanistas. E o que a gente precisa, na verdade, é adquirir valores, mais do que simplesmente uma mensagem do Evangelho. Nós precisamos entender que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, alegria, paz, gozo no Espírito Santo. Se disser que o Evangelho está ali e não tem justiça, é outra coisa senão o Evangelho. Na verdade, eu descobri que a gente tem que reevangelizar a igreja. A gente pensa como pagão, pensa como gregos, greco-romanos. Jesus disse que não ia edificar o seu reino sob o fundamento dos romanos, né, para Pilatos. O meu reino não é desse mundo, desse sistema político, econômico, social e religioso. A ideia é que nós precisamos transformar o mundo pela renovação das nossas mentes. E isso exige que nós venhamos nos alinhar, nos conectar aos pensamentos de Deus. Os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos, assim como os céus são mais altos do que a terra. Isso significa que para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, a gente tem que romper com algumas coisas como o fatalismo, o marxismo, o gnosticismo e o dualismo, que são os pensamentos gerados por 4 filósofos que estavam ali naquele período interbíblico entre o Antigo e o Novo Testamento, que foi Platão, Aristóteles, Zenão, do estoicismo, e Epicuro. E isso que eles geraram foi o pano de fundo que se tornou posteriormente o helenismo. Pensar como grego, viver como grego, vestir-se como grego, ter um estilo de vida do tipo grego. Os gregos acreditavam que não poderiam manter a força das armas aquilo que foi conquistado pelos exércitos. Então, a assimilação cultural era dada no sentido de fazer com que as províncias conquistadas, os povos dominados, recebessem a cultura dos gregos. Alexandre o Grande acreditava que todos deveriam ter uma só cultura no mundo, a cultura dos gregos. Alexandre era um macedônio, filho de Filipe II, que foi treinado na arte da guerra, discipulado por Aristóteles, que morreu muito cedo. E quando morreu, seus generais espalharam a sua visão de mundo para todas as regiões arredores. Para você ter ideia, chegou isso na Índia, chegou isso posteriormente, essa visão de mundo aos islâmicos. E desde cedo, antes um pouquinho de Jesus nascer, na plenitude dos tempos, os judeus já estavam helenizados. Os saduceus e os próprios fariseus, como Nicodemos, já pensava totalmente quadrado, formatado, dentro de uma visão totalmente enviesada, cartesiana, matemática, fria, incapaz de transcender. Então, quando nós falamos de metanoia, que é o meu livro, o best-seller que eu consegui escrever, nós estamos falando de meta, além, e noia de nous, de mente, além da mente, acima da razão, uma razão expandida, uma mente transcendente. Estamos falando da capacidade de você olhar além da superfície do que se mostra e ser capaz de dizer aos montes que eles se ergam e se movam e se lancem ao mar. Estamos falando de Jesus em 3 anos e meio ensinando os discípulos a relativizar a gravidade, a expulsar demônios, curar enfermos, ressuscitar os mortos, limpar os leprosos. E se eu expulso demônios pelo dedo de Deus, certamente o reino de Deus é chegado. Então, para que o reino de Deus se manifeste, nós precisamos remover os obstáculos. E esses obstáculos são removidos de maneira meio dramática, como que agora, nesse meio dessa pandemia, tudo que pode ser abalado está sendo abalado para que as coisas inabaláveis permaneçam de pé. Tudo está sendo testado
e cada um de nós tem que assumir a sua posição do lado certo da história, do lado certo da cruz. E na consumação dos séculos ele separa o joio do trigo, os peixes bons dos peixes maus, as nações são postas, cabritos e ovelhas são separados. Estamos vivendo esse tempo onde o mal está se tornando mais mal e o bem está se tornando melhor. Cada dia que se passa, as coisas ficam mais claras, mais evidentes, mais patentes aos olhos daquele diante de quem vamos prestar contas, e também a nós todos, seres humanos. Os segredos dos corações dos homens estão sendo revelados. Enfim, para trazer o céu para a terra, nós precisamos de uma mentalidade bíblica, não helênica, não grega, não enviesada por aquilo que fizeram com a teologia, com seus dogmas e com suas sistematizações, né? Teologias sistemáticas. Então nós encaixotamos a mensagem, colocamos ela dentro de um frasco, de uma lata, enlatamos a teologia e assim passamos às pessoas, quando deveríamos viver de conformidade com aquilo que Jesus viveu, já que ele é a teologia perfeita. E lendo os evangelhos, nós deveríamos ler o restante de tudo. A partir do olhar que você tem das escrituras, você filtra tudo mais. Como diz C.S. Lewis, eu creio no cristianismo porque creio no sol, como creio no sol. Não porque o veja, mas porque mediante ele eu vejo tudo mais. Isso é ter uma cosmovisão, é a maneira como você enxerga a vida, a partir do olhar, dos óculos, da visão, da viseira, do viés, da forma, do formato, da fórmula de algo, ou a partir da transcendência, da metanoia. Eu queria falar tanto mais, eu tenho tanto para falar sobre esse assunto. Muito obrigado pela oportunidade, é isso que eu tenho para dizer por enquanto. Vamos trazer o céu para a terra, e isso não se trata simplesmente de religião, isso se trata de um governo. Um abraço. Léo, meu mano, você que está aqui também, me ajuda aqui, comenta pra gente aqui sobre isso que eu acabei de falar também, sobre como é viver, né? Como é importante nós vivermos, né? Ter um entendimento claro de vivermos dessa terra, sendo influenciados pelo governo de Deus, ter as realidades de Deus, as realidades do reino de Deus, as realidades celestiais presentes na nossa vida. Fala da importância disso e que diferença isso pode fazer na vida de uma pessoa, quando ela tem esse entendimento, e ela entende que ela caminha na terra, ela está no mundo natural, mas ela é influenciada, a sua vida é totalmente influenciada pelo governo de Deus, pelo governo celestial, pelo reino de Deus. Ajuda a gente aqui, vai lá, Vaso. Sim, é extremamente importante aprendermos e entendermos como viver debaixo dessa realidade. Essa realidade ela é tão marcante, deve ser tão marcante para todos nós cristãos. Nós não vivemos de acordo com as regras desse mundo. Nós vivemos debaixo do governo de Deus. O nosso reino é o reino de Deus. Jesus viveu assim durante todo o tempo em que ele estava aqui nessa terra. Por mais que houvessem as leis civis, por mais que houvessem as leis sacerdotais, vamos colocar ali, da postura, do templo, do judaísmo, Jesus vivia de acordo com o reino de Deus, Em tudo aquilo que ele podia obedecer, é claro, em tudo aquilo que não feria os princípios do reino de Deus, os princípios do governo de Deus, ele se mantinha. Mas tudo aquilo que era contrário ao reino de Deus, era contrário ao governo de Deus, ele abolia, ele não vivia, ele rejeitava isso. É importante isso para a gente, meus irmãos, porque claro que aquilo que nós podemos fazer, nós vamos fazer, mas aquilo que fere a palavra de Deus, aquilo que fere os princípios do reino de Deus, nós precisamos abandonar completamente. Não podemos deixar de ser prudentes, nunca podemos deixar de ser prudentes, vigilantes. Jesus, quando foi tentado ali por alguns que queriam prová-lo, com aquela moeda com a inscrição de César, ele disse claramente:
Dai a Deus o que é de Deus e dai a César o que é de César. Em outras palavras, cumpra o que você tem que cumprir no mundo natural e cumpra o que você tem que cumprir no mundo espiritual. Esse termo governo de Deus me lembra muito o momento que eu, junto com a Vanessa, fomos visitar um missionário da nossa igreja que estava lá na China, irmão da nossa igreja missionário lá na China, e conhecendo o trabalho, sabendo da perseguição que havia na China pelo próprio governo, a gente perguntou para ele se ele não tinha medo de ser preso, se ele não tinha medo de morrer, se ele não tinha medo de ser torturado. E a resposta dele foi linda e eu nunca mais me esqueci dessa resposta. Ele disse para mim: o governo de Deus está acima do governo da China. Olha isso. O governo de Deus está acima do governo da China. Era assim, uma frase tão simples, meus irmãos, mas que para mim ali, naquele momento, foi revelação de Deus. Parece que desceu o princípio, eu entendi isso. Caiu a revelação dentro do meu coração, sabe? Caiu mesmo. O governo de Deus está acima do governo da China. Então nós vivemos debaixo desse governo. E se vivemos debaixo desse governo, vivemos na autoridade que recebemos desse governo. Vivemos influenciados por esse governo de Deus. Vivemos aquilo que todos aqueles que estão no reino de Deus conseguem viver. Por isso vivemos o sobrenatural, por isso vivemos uma dimensão completamente diferente da dos demais. Enquanto o mundo muitas vezes está em desesperança, enquanto o mundo muitas vezes está sem saída, sem direção, nós que vivemos debaixo do reino de Deus, do governo de Deus, estamos em paz, temos direção, sabemos para onde ir, temos a esperança firme em Deus e no seu propósito. É muito diferente quando vivemos o governo de Deus ou debaixo do governo de Deus, entendendo isso, que estamos debaixo do governo de Deus. O problema não é que, Léo, tem cristãos que não estão debaixo do governo do reino de Deus. Não, tem muitos cristãos que não sabem que estão vivendo debaixo do reino de Deus, que vivem no reino de Deus, que foram arrancados das trevas e transportados para o reino do seu Filho amado. E por isso não experimentam tudo o que Deus tem para eles. Não conseguem experimentar a dimensão de autoridade, de direção de Deus, de milagres, do sobrenatural do Senhor. Maravilhoso, muito bom. Como é bom a gente receber porções assim da palavra de Deus. Eu tenho mais um assunto aqui para vocês me ajudarem aqui, para a gente pensar sobre isso. E como é bom, eu acabei de ler o livro do Bispo JV, Metanoia. A gente fala sobre a gente ter uma mente transformada. A Bíblia diz para que nós temos a mente de Cristo. Nós precisamos pensar como Cristo, precisamos pensar, não podemos ser um cristão e mudar só a nossa maneira de vestir, não podemos ser cristãos e mudar só a nossa maneira de falar, não podemos ser cristãos e mudar a nossa maneira de cantar, as músicas que a gente ouve, mudar as coisas que parei de fumar, parei de beber, parei de... Ser cristão não é isso. Ser cristão é muito mais do que isso. Ser cristão é mudar a maneira de pensar. O cristão, ele precisa passar por uma transformação na mente. A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo, devemos pensar como Cristo pensa. E como é importante, Romanos 12:2 vai falar um texto muito emblemático e poderoso demais, que fala para a gente: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês experimentem a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então é importante demais e poderoso demais a gente entender isso, virar essa chave em nós, de termos uma mente transformada, não só falar diferente, não só se vestir diferente, mas pensar diferente, né? Fale para nós sobre a necessidade de termos uma mente transformada pela palavra de Deus e como isso é importante para que a gente possa viver os milagres de Deus na nossa vida e possamos experimentar, andar nessa terra de maneira sobrenatural. Fala para a gente aí a importância de termos essa mente transformada para que a gente viva realmente o sobrenatural de Deus na nossa vida. Boa pergunta. É realmente extremamente importante que tenhamos uma mente transformada pela palavra de Deus. Não tem como nós vivermos a vontade de Deus sem uma mente transformada. É o texto clássico de Romanos 12, no versículo 2, quando o apóstolo Paulo diz:
E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, não se conforme com esse mundo, ou seja, não viva de acordo com esse mundo, mas seja transformado pela renovação do seu entendimento. Para quê? Para que possais experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, nós passamos pela transformação da mente. Para viver milagres, para andar na dimensão do sobrenatural, a nossa mente tem que ser renovada. Por quê? Porque a nossa mente está muito acostumada com as coisas naturais, ela está muito focada e acostumada com as coisas desse mundo. Nós andamos e temos, para viver nesse mundo, temos que viver de acordo com a lógica, de acordo com a razão. Você não tem que ser ilógico, você não tem que ser irracional. Essa não é a proposta de Deus para a gente. Nós andamos nesse mundo de acordo com a lógica, de acordo com a razão. Mas para vivermos aquilo que Deus tem para nós, a gente não pode nem pender para o irracional ou para o ilógico, nem muitas vezes ficar preso ao lógico e ao racional. Nós temos que viver numa dimensão que está acima, uma dimensão que está além da razão, uma dimensão que está alógica, nem ilógico nem lógico, mas alógico, nem irracional, muitas vezes nem preso ao nem irracional, nem muitas vezes preso ao racional, mas vivendo além da razão, vivendo na dimensão da fé, na dimensão do sobrenatural. Entenda, todos nós precisamos entender isso, sabe, mineiro? É algo assim que, se nós, todos os dias, aplicarmos a nossa vida, lendo as Escrituras, meditando nas Escrituras, investindo tempo em oração, devocional, as disciplinas espirituais, a nossa mente vai ser renovada. E com a mente renovada, a gente vai começar a enxergar de uma forma diferente o mundo natural. A gente vai começar a enxergar de uma forma diferente os problemas que chegam no dia a dia. A gente vai começar a enxergar de uma forma diferente a nossa família, coisas simples do dia a dia. A dimensão vai ser outra, porque você vai começar a viver e a entender coisas além da razão. Vai viver pela fé. Viver pela fé aleluia, é essa dimensão que vai além. Você consegue entender? Essa dimensão que vai além, viver pela fé, é eu não estar preso à razão, é eu estar além da razão. Qual a razão? Qual a lógica que tem num mar se abrir? Qual que é a lógica que tem nas muralhas caírem com o povo gritando? Qual que é a lógica que tem da ressurreição? Vou voltar à vida. Lógica não existe, mas não quer dizer também que é algo de loucos, que é algo irracional, que é algo sem razão. Não, é algo que está além da razão, além da lógica. A Bíblia, ela traz esse convite para a gente. Ela me convida, ela convida você, ela convida todos aqueles que estamos assistindo a viver nessa dimensão além, mais alta. Abacuque entendeu isso. Eu falo muito sobre isso naquele meu livro, Não Verso. Abacuque entendeu isso. Ele conseguiu sair da prisão da razão, da prisão da lógica e voar nas asas da fé, nas asas do sobrenatural. Mesmo diante da situação caótica que estava diante dele, ele pôde enxergar tudo pela fé. E quando ele pôde enxergar tudo pela fé, ele pôde declarar: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, nos currais não hajam vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor. Presta atenção nisso. Exultarei, ele diz, no Deus da minha salvação. O Senhor é a minha força. Ele faz os meus pés como os das forças e me faz andar em lugares altos. É lindo isso, né? Ele nos faz andar em lugares altos. Que lugares altos são esses? São essas dimensões, é essa dimensão da fé, é essa dimensão da palavra de Deus, é essa dimensão do sobrenatural, é essa dimensão dos cidadãos dos céus, dos cidadãos do reino de Deus. Glória a Deus. Eu quero, claro, agradecer. Muito bom poder estar aqui junto com você, sempre que precisar, estamos aqui. Amo Lagoinha, Teresópolis, amo Lagoinha, Rio de Janeiro, muito bom sempre estar aí. Espero em breve estar aí junto com vocês, abraçar essa família maravilhosa, família Mineiro, que eu amo tanto, e toda a família da Lagoinha Teresópolis. Que o Senhor os abençoe, meus irmãos, um beijo.
É muito bom receber porções da palavra de Deus e ter o nosso entendimento aberto para que a gente cresça. A palavra de Deus, ela é alimento, ela é poder, é cura, sabe? Ela enche nosso coração, enche a nossa vida de fé e faz com que a gente cresça, para que a gente viva coisas maiores. Eu falei sobre esse texto, eu quero ler ele novamente aqui. Foi muito bom o nosso bate-papo. Obrigado, Léo. Obrigado, Bispo JB Carvalho. Obrigado por essas palavras tão abençoadoras para o nosso coração. Tenho certeza que todo mundo que está aqui recebeu e foi abençoado com essa palavra. Romanos 12:2 diz assim: não vos amoldeis ao sistema desse mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, sabe? Esse sistema em que vivemos, nesse texto, dois mundos se apresentam: o mundo que nós vivemos, o mundo natural, esse sistema que nós vivemos na terra, e o mundo espiritual, que é o reino de Deus. E fala para que a gente não se conforme com os moldes com que esse mundo vai querer dar para nós, mas que a gente seja transformado pela renovação da nossa mente, para que a gente viva a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, para que a gente viva as realidades do reino de Deus para nós. Esse sistema em que vivemos, né? E o reino de Deus, o sistema que vivemos aqui na terra, esse sistema terreno é contrário às verdades de Deus. Esse sistema terreno, ele tem um padrão moral e ético flexível, elástico, de moldes que se moldam de tempos em tempos, funcionam de acordo com suas né? O que a gente entende? Uma coisa que era ruim há um tempo atrás, hoje é boa, porque esse mundo, o padrão desse mundo moral e ético é flexível, é elástico. Coisas que há algum tempo era ruim, agora são boas. O que era muitas vezes repudiado há anos atrás, agora é adorado, é aplaudido, né? O que era vergonha, agora é motivo de aplauso. E o que não era tolerado, agora é imitado por muita gente. Porque esse sistema, ele molda as pessoas, ele se molda e ele é flexível. Esses moldes vão moldando as pessoas, se deixarmos, as pessoas são moldadas aos padrões desse mundo, aos padrões que esse sistema aprova. O reino de Deus, o reino da vontade de Deus, aonde encontramos o propósito de Deus, aonde encontramos o significado, onde vivemos uma vida com real significado, onde podemos olhar além, onde podemos enxergar a eternidade, viver as coisas espirituais, viver aquilo que Deus tem para nós. Esse é o reino de Deus. Esse texto diz: não vos conformeis. E uma coisa que eu tenho no meu coração, nós precisamos escolher se seremos conformados ou se seremos transformados. E chega uma hora na vida que às vezes a gente insiste em tantas coisas, não dá para conformar, a gente precisa transformar. Conformar é dar forma, é moldar. Conformar é a pressão do mundo formando a gente, formando você, de fora para dentro. O texto fala para a gente não se conformar com esse mundo, não deixar esse mundo dar um molde, dar forma à nossa vida, dar forma a gente, aquilo que a gente vai viver. O molde que esse mundo tenta nos colocar significa o sistema e as circunstâncias dizendo quem você é, quem você irá se tornar, o que você vai viver e até onde você pode ir, você vai ganhar, o quanto você vai viver, o que você vai fazer. E esse mundo vai tentar nos moldar para dizer tudo isso para nós. Você vai ser isso, você é aquilo, você vai viver isso, você vai viver aquilo. E a palavra de Deus diz para nós não nos conformarmos e não deixarmos essa pressão que o mundo exerce sobre nós, de fora para dentro, moldar a nossa vida, moldar a nossa história, moldar o nosso caminho, moldar o nosso destino, moldar os propósitos da nossa vida, moldar aquilo que a gente vai viver. Não é esse mundo que vai dizer o que eu vou viver, é o Pai Celestial, é Deus que vai dizer o que eu vou viver, é Ele que tem os propósitos para a minha vida. Não é o mundo, não é o sistema do mundo que tem propósitos e planos para a minha vida. A palavra de Deus diz que é Ele que tem planos e propósitos a meu respeito, planos ao meu respeito. Esse texto é Deus nos encorajando muitas vezes a dar um basta e não permitir esse tipo de molde na nossa vida, não permitir ser moldado por esse mundo.
funcionar como esse mundo quer que a gente funcione, né? Ser moldado significa receber limites. Quando uma coisa é moldada, ela é colocada no molde, fecha ali, ela recebe limites, ela não pode sair, não pode expandir, ela tem um molde, ela tem um formato. E a palavra de Deus diz para nós não aceitarmos esse formato. Ser moldado significa receber limites, se tornar limitado, não crescer, não andar, não avançar, é estar preso. Nós não nascemos para ser moldados. Não, nós não nascemos para ser limitados. Nós nascemos para crescer. Você nasceu para crescer. Você nasceu para avançar. Você nasceu para prosperar em todos os aspectos da sua vida. Você nasceu para prosperar intelectualmente. Você nasceu para prosperar espiritualmente. Você nasceu para crescer em graça, em sabedoria, em conhecimento diante de Deus e diante dos homens. Você nasceu para crescer. Não nascemos para ser limitados. Os limites e os moldes são colocados nas pessoas através da informação, das informações que chegam em nossa mente. Sabe, eu já aprendi que existe uma luta constante entre bem e o mal. Existe uma luta constante para acessar a nossa mente, esse HD poderoso que nós temos aqui dentro, que Deus colocou dentro de nós. E essas informações que a gente vai recebendo muitas vezes que não são boas, podem moldar a nossa vida. Você já viu? Fica vendo notícia ruim, fica vendo só notícia ruim, só coisa negativa, só coisa ruim, só problema. Vai ficar deprimido, vai ficar triste, vai ficar angustiado, vai ficar com medo, vai ficar amedrontado, né? Mas agora, quando a gente se alimenta da palavra de Deus, eu não estou dizendo que a gente não tem informação, saber o que está acontecendo pelo mundo, não significa isso, mas significa que nós devemos filtrar que tipo de informação entra na nossa mente. Nós devemos dar prioridade à palavra de Deus, porque é ela que vai gerar essa transformação, essa renovação na nossa mente, para que a gente viva a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, né? E se a gente é influenciado negativamente, se a nossa mente começa a falhar, começa a não estar saudável com as informações que ela recebe, se a mente não funciona direito, a vida não funciona direito. Nossa mente é algo tão importante que Deus se preocupa em protegê-la. Olha o que diz em Efésios 6,14: Estais, portanto, firmes, trazendo em volta da cintura a verdade e vestido a couraça da justiça, calçando os vossos pés com a proteção do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos e setas inflamadas do maligno. Usai igualmente o capacete da salvação, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O capacete é uma blindagem. O cara anda de moto, é obrigado a ter capacete para quê? Se ele cair, está protegendo a cabeça. Essa blindagem espiritual que fala aqui em Efésios, na palavra de Deus, é uma blindagem para a nossa mente. Blinda a nossa mente para que essas informações ruins, para que esses moldes que o mundo tenta dar, e começa através das informações que são recebidas nas nossas mentes. Então esse capacete é uma blindagem, né? A gente recebe uma blindagem. O que recebemos em nossa mente vai transformar o nosso interior, nossa identidade, vai formar quem somos e vai estabelecer limites, ou vai nos levar a romper limites. Aquilo que você vai absorvendo, aquilo que você vai aprendendo, aquilo que vai enchendo você, vai te levar a ser limitado, a estabelecer limites para a sua vida, ou vai formar você para romper limites na vida. Transformar-se pela renovação da mente, transformar é a pressão interior, formando você de dentro para fora. Essa palavra transformar-se, ela vem do grego, quer dizer metamorfose, mudança completa, quer dizer metanoia, né? É uma mudança completa. Um ser se transforma em outro ser. Essa transformação é algo poderoso, ou seja,
o ser cristão é muito mais do que minha filosofia de vida. Eu me tornar cristão é muito mais do que eu me vestir de um jeito, é muito mais do que eu ser isso. Por isso que a Bíblia fala que nós nascemos de novo, somos nova criatura, nascemos de novo. Um ser se transforma em outro ser. A Bíblia chega a dizer que Deus lança os nossos pecados no mar do esquecimento. Diz que dos nossos pecados Ele não vai lembrar mais, porque era outra pessoa. Você nasceu de novo, você é outra criatura. Nenhuma acusação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. As acusações, nós muitas vezes viveremos as consequências de erros que cometemos, né, aqui na terra, e viveremos, mas não sofreremos a acusação do mundo espiritual, do próprio Deus, sobre os pecados que cometemos. Ele foi perdoado, pagou da nossa história, sabe? Essa mudança, essa transformação que a Bíblia diz, é como a lagarta entra num casulo, ela se submete a uma transformação, e ela sabe que chegou a hora de viver essa transformação, né? Não chega ninguém, pega ela e bota ela no casulo. Ela percebe que chegou um tempo que não dá para ela viver rastejando mais. Chegou um tempo que não dá para ela viver mais como uma lagarta. Chegou um tempo que ela precisa se tornar em uma outra criatura. Ela precisa se tornar em um outro ser. E ela passa por esse processo de transformação. E é isso que muitas pessoas às vezes entendem. E muitas pessoas passam. E muitas vezes as pessoas não entendem. Virou Bíblia, virou crente, virou isso, virou aquilo. Os outros não irão entender. Porque nós é que sabemos o momento da nossa vida que nós necessitamos de parar de nos rastejar e começar uma transformação genuína na nossa vida, para que a gente se torne um outro ser. Ela entra no casulo rastejando e sai de lá voando. E talvez seja isso que Deus queira fazer na tua vida. Talvez você esteja hoje rastejando, mas Deus quer gerar na tua história, na tua vida, uma transformação que tu vai sair voando. É necessário viver essa transformação. É necessário viver essa renovação na mente através da palavra de Deus. Só a palavra de Deus pode gerar isso na nossa vida. Você não precisa sair dos problemas. Você precisa ser transformado mesmo dentro dos problemas, pois uma nova mente, uma nova pessoa e uma nova visão vai tirar você dos problemas. Devemos parar de reclamar porque as coisas não estão mudando. Devemos reclamar porque nós não estamos mudando. Porque muitas vezes, para que a gente viva mudanças na nossa vida, nós precisamos mudar primeiro. Você não está crescendo, você não está avançando, não é porque o país não muda ou porque a economia não muda. Muitas vezes é porque você não muda. Muitas vezes não estamos crescendo, não estamos avançando, coisas não estão acontecendo na minha vida, não está acontecendo isso, não está acontecendo aquilo. Não é porque as coisas não mudam, é porque a gente não muda. Porque se nós mudamos, toda a nossa história muda, todo o nosso caminho muda, tudo que a gente vai viver muda. E talvez isso seja o que você precisa viver no dia de hoje. Talvez você esteja aí pensando assim: eu preciso mudar. Tudo que eu preciso dessa transformação na minha vida. Tudo que eu preciso é viver uma nova história, viver um novo começo, viver um novo caminho, viver essa transformação. Talvez você esteja rastejando, mas tu vai entrar rastejando nesse casulo, nessa transformação, mas tu vai sair voando para a glória de Deus. E se você está aqui hoje comigo e você precisa viver uma transformação, você está aí e fala assim: pastor, eu preciso de uma nova vida, eu preciso de um novo começo, eu preciso ser transformado pela palavra de Deus, eu quero viver uma nova história. Tudo que você precisa hoje é tomar essa decisão, dar passos de fé em direção a isso. Hoje eu tenho um convite para você. Você quer mudar? Quer viver uma nova vida? Quer viver uma nova história? Você pode fazer isso hoje. Eu quero orar por você, eu quero abençoar a tua vida. Tudo que você precisa fazer é escrever aqui embaixo no chat, nos comentários. Bota aqui: eu quero um novo começo. Se hoje Deus está falando com você, se hoje você está sentindo: eu preciso mudar, eu preciso de uma nova vida, eu preciso de uma nova história, eu preciso dar uma guinada na minha vida, eu não posso ser mais conformado. Chega de ficar conformado, é hora de ser transformado pela palavra de Deus, para que você viva boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Escreve aqui embaixo: eu quero viver um novo começo, eu quero um novo começo. Talvez você está longe de Deus há tanto tempo, você afastou, você parou na caminhada, você foi ferido,
feriram você, machucaram você, esqueceram você, você enfraqueceu, você ficou fraco, parou no meio do caminho. Hoje é um dia de voltar, hoje é um dia de renovar a tua história com Deus, hoje é dia de renovar a aliança com Deus. Você também escreve aqui: eu quero um novo começo, e a partir de hoje a tua vida nunca mais será a mesma. Vai lá, escreve aqui: eu quero um novo começo. Tem alguém com você aí? Fala com ele, escreve aí, rapaz, pega o telefone, pega o tablet, escreve aí, liga na TV, pega o computador. Eu quero um novo começo, porque a partir de hoje a tua vida nunca mais será a mesma. Eu quero orar por você, quero abençoar a tua vida, quero abençoar a tua história, para que você possa viver dias incríveis na presença do Senhor. Amém? Fecha teus olhos. Se você está aí, vai escrevendo aí. Eu vou orar por você, mas você pode ir escrevendo. Senhor, em nome de Jesus, eu oro por cada pessoa que assistiu o programa hoje. Eu oro por cada um que está conosco aqui, que possam receber da tua unção, que possam receber da tua presença, que possam receber da tua graça, que possam receber do teu favor, que possam viver um novo começo, uma nova história contigo. Fortalece-os, Pai. Toma em tuas mãos cada um que precisa ser fortalecido pelo Senhor, cada um que precisa ser renovado pelo Senhor, cada um que precisa de cura, precisa viver um milagre, precisa viver algo sobrenatural. Nós cremos que tu és um Deus que age, que entra na nossa vida. Eu oro por cada um deles, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode ir escrevendo aqui: eu quero um novo começo. Se você tem algum pedido de oração, coloca aqui embaixo também: pastor, peço oração pela minha família, pela minha casa, pela minha empresa, pelo meu negócio, pelo meu trabalho. Escreve aqui, nós vamos estar colhendo todas as informações, vamos estar orando por você, abençoando a tua casa, abençoando a tua vida. Deus abençoe você. Até o próximo programa. Fica na paz. Valeu!